A verdade é que tanto a imersão como a aspersão são formas legítimas de se praticar o batismo, pois quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e fazemos uma análise do texto bíblico, nós vamos perceber que muito provavelmente a forma como, em muitos casos, o batismo foi praticado foi através da aspersão e não através da imersão. Para você que talvez não saiba a diferença, o que acontece é o seguinte: o batismo ele é praticado nas igrejas evangélicas através de principalmente duas formas: através da imersão, ou seja, de uma piscina, a pessoa ela mergulha e sai da água, e se levanta da água, então ela é batizada, e também através da aspersão, que é quando o pastor pega um pouco de água e joga em cima da cabeça do fiel, da cabeça do cristão. Então, existe essa discussão há muito tempo a respeito de como é e como deve ser feito o batismo dentro das igrejas. Se é somente através da imersão, somente através da aspersão, ou se ambas as formas são legítimas. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, para o texto grego, nós vamos perceber que a palavra batismo, que é utilizada para batismo, ela muitas vezes ela não foi traduzida para o português como batismo, porque nem sempre que essa palavra aparece no grego, ela traz uma ideia de um mergulho ou de uma submersão. O escritor Charles Hodge, teólogo, ele escreve o seguinte: as referidas palavras nem sempre significam submergir. Frequentemente se empregam com o sentido de derramar sobre, lavar, limpar, tingir, manchar e etc., sem levar em conta a forma concreta de alguma aplicação. Podem expressar imersão parcial, imersão total, absorção ou efusão. Isso pode ser comprovado em qualquer bom dicionário da língua grega. Como esta palavra tem diversos sentidos possíveis, o que vai de fato trazer uma interpretação sadia para esse texto, para essa palavra, não é o seu sentido etimológico, mas é sim o contexto em que ela está inserida. Nós podemos então entender se é um mergulho, se é uma imersão, se é uma aspersão, se é o lavar de mãos, de acordo com o contexto do texto bíblico. Um exemplo claro disso nós encontramos em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 10. O texto diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo da oportuno de reforma. O autor traz aqui uma referência com a antiga aliança, pela forma como as pessoas viviam no tempo da lei de Moisés. E então essas abluções que ele cita, no texto grego, ele cita a palavra que nós temos como batismo. Porém, quando olhamos para o cerimonialismo de Israel, nós vamos perceber que essas abluções não eram feitas por imersão, e sim por aspersão. Outro exemplo muito claro de um texto que fala sobre batismo, sem trazer a ideia de imersão e sim de aspersão, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 4. Aqui o autor, o evangelista Marcos, usa a palavra no original grego que faz relação com batismo para dizer a respeito da lavagem, seja de mãos ou dos objetos. No original, literalmente, seria o seguinte: e quando voltam do mercado, se não se batizarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como batizar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Ficaria totalmente sem lógica nós pensarmos que o texto está falando sobre uma ideia de submersão. Ou seja, é aspersão, é simplesmente o lavar, o purificar. Fica claro, então, que a palavra batismo ela não traz somente a ideia de imersão, mas também de lavagem, de purificação. Os registros da Escritura Sagrada nos levam a pensar em aspersão. Quando olhamos para a Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 41, nós temos um relato interessante. O texto diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O texto nos traz a narrativa em que 3.000 pessoas foram convertidas pelo Espírito Santo e batizadas. Quando nós pensamos nisso, se pensarmos na geografia do local, muito provavelmente não existia ali nenhum rio perto e as casas também não tinham piscinas.
Então, muito provavelmente, essas pessoas elas foram batizadas através ou da aspersão, que a água vem de cima, ou da efusão, em que eles simplesmente jogaram a água. Porque no texto fica muito claro que como aconteceu o batismo não é o foco. O foco é que aquelas pessoas ouviram o evangelho de Jesus e se converteram no seu coração através da obra do Espírito Santo. Por fim, quando olhamos a forma com que o apóstolo Paulo foi batizado, com o carcereiro lá de Filipos, que foi batizado junto com a sua família, e como Cornélio foi batizado, nós vamos perceber mais uma vez que o foco não está na forma, mas sim em que aquelas pessoas ouviram a palavra do Senhor, foram convertidas em seus corações através da obra do Espírito Santo e então foram batizadas. Se é por imersão, se é por aspersão, se é por efusão, pouco importa. O que é mais importante é que elas se converteram ao nome de Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, aqui na igreja presbiteriana nós batizamos por aspersão, simplesmente por ser mais simples, mais fácil. Nós acreditamos que, assim como lá em Atos, como foi com Paulo, como foi com o carcereiro em Filipos, como foi com Cornélio, todas essas pessoas, o texto não diz como foi. Então nós entendemos que o jeito que elas foram batizadas foi o jeito que deu, foi o jeito que eles tinham para batizar. Então, aqui, como nós estamos em uma terra em que não tem muito rio e a gente não sai indo ao rio para batizar, que teria muito mais trabalho, a gente entende que as pessoas podem ser batizadas na igreja sem usar piscinas, mas sim através de aspersão, jogando água na cabeça da pessoa, justamente como uma amostra exterior daquilo que aconteceu dentro dela. O Espírito Santo veio sobre ela e convenceu ela no seu coração do seu pecado, e então ela se converteu, e então ela foi regenerada, e então ela confessou e professou a fé em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe e que de fato possamos olhar para a Escritura Sagrada a fim de buscarmos na Escritura Sagrada responder às perguntas, às dúvidas que existem em nossa mente e coração. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, de ativar as notificações, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e vamos assim fazer com que esta mensagem chegue a tantos quanto necessitam de ouvir e de esclarecer assuntos com base na Bíblia Sagrada do nosso Deus.